falhada argentina chafada aqui, tá certo? Não, vamos fazer sério. Já tá gravando mesmo, real? Já. Então vamos lá. Feliz 2025, Matheus Santana. Feliz 2025 para você que acompanha o WTV. Estamos de volta com o nosso quadro que já é sucesso absoluto, Visão para Jogo. E vamos começar, eu não acho que é a maior contratação da temporada, mas é uma das maiores contratações. Vamos falar de quem hoje, Matheus Santana? Vamos falar de Gabigol, um cara que tem potencial para fazer muito barulho, Ale. Porque no Cruzeiro é uma nova motivação para ele, ele estava meio acomodado no Flamengo, acho que a gente pode dizer meio por aí, né? Mas no Cruzeiro é um novo desafio, um novo treinador, uma nova equipe que ele pode se encaixar muito bem. E graças às ferramentas que a Prometrics disponibiliza aqui pra gente, a gente consegue trazer esse tipo de análise do Gabigol aqui pra você e como ele pode encaixar no Cruzeiro. Vamos lá pro primeiro lance então. Na verdade, esse primeiro lance é uma assistência do Gabigol. A gente não vê tanto o Gabigol dando assistência, mas aqui é uma assistência muito linda dele, ele se posiciona. Pode pausar, Andrés? Pode pausar um pouquinho antes pra gente ver essa movimentação do Gabigol aqui, porque ele sai muito da referência, ele vem buscar essa bola, até porque tem o Carlinhos aqui, né, que é um centroavante mais de área, né? Então o Carlinhos é quem tá mais aqui na referência, o Gabigol com sua versatilidade, pode jogar tanto de 9, ele começou a carreira como um ponta, né, Ale? Aqui ele vem muito aqui buscar essa jogada, ele recebe um passe e aí ele conduz e já coloca o Carlinhos na cara do gol. Pode soltar pra gente ver de novo. E aí tem um ponto interessante, Mate. Pode pausar, por favor, Andrés, porque o Gabigol começa a carreira no Santos como ponta, como você disse, e no Flamengo de 2019 não era um sistema posicional, não é aqueles times, por exemplo, do Guardiola, que você sabe que o ponta direita fica bem aberto, o centroavante fica ali, os meias têm uma função específica, ficam num espaço do campo. Quando ele joga num sistema aposicional ou relacional, como a gente fala, ele com mais liberdade, com mais movimentação, ele consegue ser um jogador melhor, tanto que em 2019 foi a maior temporada da carreira da vida dele, né? Que ele fez gol final de Libertadores, artilheiro do Brasileirão, campeão brasileiro, e o Gabigol sempre com liberdade da direita para o centro. Pode jogar com um centroavante, como é o caso, a gente vai ver mais pra frente, quem sabe ao lado do Caio Jorge, mas também um cara que pode dar outras funções, não só a de 9, mas que pode trabalhar também em outros lugares do campo. Exatamente, aí nesse lance ele busca bastante essa bola, coloca uma bola enfiada ali, ele é um cara que tem bastante qualidade técnica, como a gente acompanhou toda a carreira dele, ele coloca o Carlinhos na cara do gol, e aí o Carlinhos faz o gol pro Flamengo, esse jogo contra o Vitória, o Gabigol dando uma assistência. E agora um lance que o Gabigol faz uma movimentação muito característica dele. Essa movimentação, pode pausar, Andrés? Ele sai da ponta direita, faz o facão e a gente pode ver que a defesa está posicionada, aqui é a defesa do Vitória, mas não consegue acompanhar o Gabigol. Mesmo assim, né? Esse pássaro pulgar aqui vai muito bem colocado para ele por dentro aqui e também aí fica fácil, né? Porque assim, o cara quando tá com a bola, se nenhum jogador se movimentar, ele não tem muito o que fazer. O Gabigol é um cara que tem esse tipo de movimento, é um cara inquieto no campo. A gente pode dizer isso, né? Talvez uma das principais características dele seja esse ataque ao espaço. Exatamente. Ele faz isso muito bem. Felipe Luiz falou sobre isso em entrevista no ano passado, coletiva pelo Flamengo, naquela época de Copa do Brasil, que ele foi decisivo mais uma vez pela equipe do Flamengo na época, né? E ele pode trazer com certeza isso pro time do Fernando Diniz. E aí pode soltar o lance porque ele ataca o espaço e ele não precisa dar nenhum toque na bola. E aí é mais uma característica do Gabigol. Pode pausar pra gente, Andrés? Ele é um excelente finalizador, eu não preciso nem falar isso, né? Vocês conhecem o Gabigol tão bem quanto a gente. Ele é um cara que precisa de um toque, porque ele se posiciona muito bem, como a gente viu naquela outra jogada, ele atacou muito bem o espaço, ele nem dominou, só ajeitou o corpo e aí finalizou. Ele é um cara que tem um faro de gol muito grande. Como a gente vai ver também nessa jogada, que foi na final da Copa do Brasil, ele atacando o espaço, não como referência, mas pelo lado esquerdo. E aí ele recebe essa bola do Alcaraz, quando a defesa do Galo estava ali um pouco mal posicionada. Aí nessa jogada ele não define ela de primeira, ele dá 2 toques ali, dá uma puxadinha para a esquerda, finaliza. Ele é um cara, Lê, que mesmo quando tá marcado, como nessa jogada, né, porque a defesa do Galo conseguiu bloquear o espaço dele, mesmo assim ele arrisca, ele tenta. Mesmo que o chute dele seja bloqueado ou não, ele é um cara muito decisivo e essa característica me agrada bastante. Até porque tem um ponto que joga contra ele. Ele não é um cara do 1 contra 1. Ele é um cara que tem uma facilidade para partir para cima do marcador e conseguir um drible. Você vê que aqui ele até erra, ele puxa para dentro, vê que tá fechado, daí ele não tem a velocidade para sair. Ele já abre para bater. Muitas vezes é travado, mas ele tem essa valência que é um ponto negativo por não ter um contra 1, mas um ponto positivo por ter uma finalização de muita qualidade. E a gente pode dizer... quando passa do marcador, fica muito difícil pro goleiro. E a gente pode dizer que o Gabigol não é um cara tão rápido com a bola de dribles, mas ele é um cara que tem velocidade. Perfeito. Como a gente viu aqui, ele atacou muito bem o espaço, porque de fato ele tem velocidade. E aí a gente pode soltar o próximo lance. Também é um gol dele contra o Vasco, mas aí aqui ele tá posicionado como 9. E aí pode pausar pra gente, Andrés? Porque aqui, no começo dessa jogada, o Maicon tá aqui de olho nele. Tá de olho aqui porque o Gabigol tá aqui atrás dele, né? Ele olha pro Gabigol e corre pra dentro da área. Aqui, ó. Tá os dois juntos aqui.
Quando ele tira o olhar do Gabigol já corre nas costas dele, e aí, cara, o Gabigol tem um posicionamento muito bom, né? Quantos gols a gente já viu o Gabigol fazer só empurrando a bola embaixo do gol? Isso aí é muito mérito do cara que se posiciona ali para receber essa bola, né? Finais da Libertadores contra o River Plate, contra o primeiro gol e contra o Atlético Paranaense. Foram gols assim, que o Gabigol tá bem posicionado para dar um toque. Ele é um cara que tem esse ataque ao espaço que a gente fala. Isso aqui é uma espécie de ataque ao espaço. Ele não tá saindo de longe para entrar nas costas da zaga, mas ele tá vendo a movimentação do companheiro e sabe onde vai a bola, dando opção. E aí, claro, tem uma certa falha do Michael que não consegue acompanhar o lance até o final, mas o Gabigol tá ali. Ele faz isso muito bem. E para times do Diniz que jogam muito pelo lado do campo, tem muita posse de bola, muita ultrapassagem. A gente viu o Cano fazer assim. É verdade. Muitos gols. É verdade. Então, o Gabigol, ele tem essa característica, ele não é um camisa 9 de área, ali no sentido de que vai proteger uma jogada, vai sustentar uma jogada por trás, não. Ele é um cara de muita associação, consegue flutuar bastante, a gente viu lances dele, vários lances durante toda a carreira dele saindo da referência, como naquele gol que a gente mostrou do Carlinhos, construindo jogadas, mas ele também se posiciona muito bem, ele ataca muito bem o espaço. Como que ele pode encaixar nesse time do Cruzeiro? O que eu imagino, né? O Fernando Diniz é um cara que gosta de fazer uma saída de bola muito trabalhadinha lá do goleiro, para atrair o adversário e daí atacar rapidamente. O Gabigol pode se encaixar perfeitamente nisso, porque ele é um cara que consegue baixar, construir e consegue, como a gente viu, atacar bem essas jogadas, atacar o espaço vazio que naturalmente vai aparecer, né? Quando o time do Diniz sair da pressão, ele é um cara que vai estar ali para poder atacar esse espaço, como faz, você tem o Caio Jorge, faz muito bem também. O Diniz está ganhando peças para fazer esse Cruzeiro jogar bola. Está ganhando peças e ele pode se associar muito bem. Eu falo muito do Matheus Pereira, né, que é um jogador extraordinário, brilhante. Um cara muito bom. Brilhante. Pode se associar muito bem com o Gabigol. A gente vai ver um lance agora do Cruzeiro, um gol contra o Grêmio, que é uma jogada do Matheus Pereira e aqui é o Gabriel Veron. Eu imagino que o Gabigol possa fazer esse tipo de jogada com ele. O Gabriel Veron dá uma solução muito boa para jogar numa cavadinha, o Matheus tá aqui e dá um chute cruzado. Mas se a gente puder voltar um pouquinho o lance, eu quero até destacar o Lautaro, que tá aqui dentro da área. O Gabigol poderia ser o Matheus Pereira, vindo da ponta, fazendo essa jogada, ou ele poderia estar aqui dentro da área. Pegando uma jogada ali, se o Matheus Pereira, por exemplo, chuta cruzado, o Gabigol certamente estaria ali para empurrar essa bola. Então aqui é um lance para exemplificar um pouco de como ele pode encaixar com esses jogadores do Cruzeiro, que tem um bom time, terminou a temporada em baixa, mas tem um bom time, um time que pode casar muito bem para as características do Gabigol, principalmente porque tem o Fernando Diniz. Concordo. E aí é entender como é que vai ser utilizado, né? Aqui é uma espécie de uma demonstração que a gente quer trazer para vocês, para entender mais ou menos como é que o Gabigol pode se encaixar nesse time do Cruzeiro. O Cruzeiro está apostando alto, está investindo muito dinheiro, já investiu bastante na janela de inverno do ano passado, né, no meio do ano, quando trouxe o Mateuzinho, trouxe o Wallace, trouxe vários jogadores para compor, né, o próprio Caio Jorge e tudo mais, para compor esse elenco do Cruzeiro no ano passado. Terminou em baixa, é verdade, mas agora está trazendo mais nomes. Muita experiência, tem Dudu, pode também encaixar nesse estilo de jogo, vindo da ponta esquerda para dentro. Mas aqui o assunto é Gabigol. Outro dia, se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários, a gente fala sobre o Dudu. Mas não tem só isso, né, Mate? A gente vai ver também como é que foi o Gabigol ano passado. Vamos trazer algumas estatísticas dele aqui para a gente entender em que momento que o Gabigol chega no Cruzeiro a partir de agora. A mágica da edição para trazer os números do Gabigol entre os centroavantes do Brasileirão no ano passado. Faça as honras, Matheus. Vamos lá, o Gabigol, que não teve um ano dos melhores, né? Se a gente for olhar para o recorte recente dele no Flamengo, teve anos maravilhosos. Ano passado ele teve muitos problemas, né? E aí pode ser um fator de desconfiança para o torcedor do Cruzeiro. Ele fez 19 jogos no Campeonato Brasileiro e aqui números entre os centroavantes no Brasileirão. Então a gente está comparando só o Gabigol com os caras da posição dele. 19 partidas, 5 gols marcados, ficou numa posição bem baixa aqui, ranqueada, né, 25º. Gols esperados, 4,78. Então ele marcou mais ou menos o que se esperava dele nas chances que foram criadas, que ele teve dentro de campo ali, né? Assistências, apenas uma, que foi essa assistência que a gente mostrou antes contra o Vitória no Barradão, foi o 22º colocado nesse quesito. Tentativas de chutes, 26 chutes, tentativas de chutes, né, em 19 jogos, acho que uma média baixa para o Gabigol, um cara que tenta chutar bastante, mas nesse Campeonato Brasileiro não conseguiu tentar chutar muito, até porque ele jogou pouco. Sim. Dribles completos, apenas 4 dribles completos ali, é aquilo que você falou. Aquilo que a gente estava falando. O Gabigol não tem essa característica de drible, não é esse jogador. Corridas progressivas, 10, também é um número baixo. E aí a gente pode tentar explicar isso de várias maneiras. Adversários que o Flamengo enfrentou, como é que os adversários se comportaram, mas de fato também é um número baixo de corridas progressivas. O que são essas corridas progressivas, né? Aquelas corridas que o cara dispara, né, para atacar um espaço. Basicamente isso. Passe-chave. Com ou sem a bola, né? Pode com ou sem a bola dominada também. Perfeito.
Passe-chave, que são aqueles passes para finalizações, ele deu 6 passes-chaves em 19 jogos. Ele não é, como a gente já falou, um cara de muitas assistências, de muito passe-chave, né? Mas ele consegue associar bem, como a gente já mostrou. E passes para o terço final, 24 passes para o terço final. Ele foi o 15º colocado nesse quesito. Isso em 19 jogos que o Gabigol disputou. Se você pega os números para analisar, vou contratar um atacante, pega esses números, você fala, esse aqui não é o cara que eu estou procurando. O Gabigol tem uma bagagem positiva e negativa, que o Cruzeiro sabe o que está gastando e por que está investindo num jogador assim, muito midiático. A gente sabe que o investidor novo do Cruzeiro, ele é um cara que gosta desse tipo de jogador, desse perfil. A gente viu na apresentação dele, encheu Claro, o estádio, né? claro. E não à toa está investindo tanto dinheiro para isso, para tentar montar um Cruzeiro muito forte para brigar pelas competições de 2024. Mas é um ano em que ele ficou devendo, muito porque ele virou reserva do Pedro, o Pedro machucou, ele não jogava com o Tite não gosta muito dele como centroavante, né? Não entende que tem outros jogadores para fazer a função. E então o Gabigol não teve um ano maravilhoso, apesar de ter decidido a Copa do Brasil. Exatamente. Decisivo ele foi mais uma vez. A gente viu um momento muito brilhante dele que foram nas finais da Copa do Brasil, mas de fato a temporada dele no geral não foi boa, né? E nessa bagagem tem também o extracampo, né? Vou pedir para o Andrés mudar a tela também aqui. Outra questão que preocupa um pouco o torcedor do Cruzeiro, que preocupou o torcedor do Flamengo, mas também aí a gente entra naquela questão dele ser um cara muito ídolo, do pessoal abraçar muito ele. No Cruzeiro ele não vai ter essa bagagem toda, né? Esse suporte todo da torcida do Cruzeiro, porque se ele não render, ele vai ser muito cobrado. É verdade. Vamos lá, então, lesões e problemas extracampo, né? Ele foi afastado por doping, né? Ficou 36 dias afastado, teve uma lesão muscular em janeiro, ficou 44 dias afastado e foi no final de dezembro ali para janeiro, então coloquei já como janeiro, porque ele voltou já no final do mês. Lesão muscular também em março, 16 dias. Lesão muscular em agosto, 28 dias, e uma pequena lesão muscular em setembro. Essas duas aqui foram meio na sequência ali, né? De 8 dias. Então, assim, o Gabigol não tem um grande histórico de lesões na carreira dele, mas também não é um cenário muito animador essa última temporada dele, porque ele jogou pouco e porque ele teve alguns problemas, não só de lesão, né, que não foram lesões graves, foram lesões musculares, mas ele teve essa questão do doping também, essa parte extracampo, que ele vestiu a camisa do Corinthians, e vocês sabem melhor do que eu tudo isso, então isso preocupa um pouco o torcedor do Cruzeiro, mas se fosse para dizer se aprova ou não a contratação, eu aprovo. Acho que o Gabigol precisava de um novo desafio. O Cruzeiro tem possibilidade de encaixar o Gabigol no time ali e de render muito, como a gente já mostrou. Acho que as características dele podem casar muito bem com os jogadores que o Cruzeiro tem e com o técnico Fernando Diniz. Eu tenho mais ressalvas, mas acho que no cômputo geral dá para aprovar a contratação sim. Gabigol no Cruzeiro, o primeiro vídeo aqui do Visão para Jogo em 2025. Claro, sempre com a parceria da Prometrics, eles que são o centro de inteligência do futebol e que nos fornecem todas as ferramentas para a gente fazer essas análises de vídeo, para a gente poder acessar esses números, inclusive de lesões, é uma ferramenta que a Prometrics tem também, que é maravilhosa. É um negócio inacreditável, não sabia que existia, e a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente fica até maravilhado aqui nessas coisas. A gente gosta bastante. A gente tem acesso a tudo isso. Se você gosta desse tipo de trabalho, claro, segue aqui a gente na AWTV. Também deixa o teu like aqui nos vídeos aqui do AWTV Esportes e, claro, deixa nos comentários sobre quem que você quer que seja a próxima análise. A gente vai trazer algumas de jogadores contratados agora durante o mês de janeiro para você. E claro, começando o futebol, a gente volta também a analisar os times. Esperamos vocês no próximo. Grande abraço, valeu! Boa, show de bola, hein? Boa! Muito bom, velho. Muito legal.